Voltamos hoje neste programa especial que você está acompanhando aqui na programação da Canção Nova, uma semana extraordinária, e por isso recebemos aqui hoje excepcionalmente e com muito prazer o arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. Estamos conversando com ele sobre questões referentes à nossa fé. Uma das questões que está circulando em todo o Brasil nesses últimos dias, especialmente nas últimas 2 semanas, é a questão da ideologia de gênero, que muita gente nunca tinha ouvido falar. E, a propósito disso, eu vi no site da CNBB e em muitas outras fontes de notícias, muitas dioceses e bispos se mobilizando, pedindo que as pessoas se detenham sobre esse tema, conheçam melhor esse tema e chegassem, inclusive, em suas câmaras de vereadores, em seus vereadores, abordando esta questão. Qual é o perigo dessa tal ideologia de gênero que talvez muita gente que agora nos ouve também nem saiba o que é? Pois é, a questão agora apareceu mais forte porque em todo o Brasil as câmaras de vereadores dos municípios precisam aprovar até dia 24 de junho os planos municipais de educação. E tem como referência o Plano Nacional de Educação. Porém, há uma pressão muito forte destes grupos que combatem pela ideologia de gênero para que as questões da ideologia de gênero sejam introduzidas nos planos municipais de educação e, de alguma forma, até por lei, impostas, né, no ensino, na educação, em todas as escolas municipais do país. O que é essa ideologia de gênero? Que problema é esse? Bom, a ideologia de gênero é uma tendência, justamente, de pensamento que se tornou também uma luta, né, uma batalha para conseguir fazer cada vez mais isso acontecer, que parte do pressuposto, assim, de que homem e mulher não se definem por natureza, mas por uma questão cultural ou por uma questão cultural, ou então por uma escolha pessoal, né? E cada um vai escolher ao longo da vida se quer ser homem, se quer ser mulher, né? Ou meio, né? Como se o que a natureza fez não contasse. De fato, hoje há linhas de pensamento que estão por aí. E por isso que há tanta confusão na cabeça de muitas pessoas. Tanta confusão, não sabem se querem ser homem, se querem ser mulher. Como se fosse uma questão de querer ser, né? E, é claro, existem problemas em relação à discriminação, vamos falar logo já, discriminação em relação aos gays, aos homossexuais. Existem, às vezes, atos de violência em relação aos homossexuais, coisas todas que não se aprovam. Porém, querer, de alguma forma, impor uma ideologia de gênero que leve uma confusão enorme na cabeça das crianças, já desde o começo, já desde a escola ainda básica, né? De que é preciso deixar, né, e ensinar de que ninguém sabe ser homem, ser mulher, se quer ser homem, se quer mulher, que ao longo da vida vai definir, é a cultura que define, né? É uma escolha livre de cada um. Acho que é uma distorção enorme e que se quer impor de alguma forma por lei, porque se quer introduzir isto, né, como algo a ser ensinado nas escolas, como atitude a ser ensinada nas escolas. Então, por isso que nesses dias está havendo muitos debates nas câmaras de vereadores e também muitas mobilizações. Mas é importante que as pessoas que então vão se manifestar procurem ler um pouco, conhecer, se informar sobre o que é essa tal de ideologia de gênero, né? O senhor foi muito pedagógico e eu gostei também foi dos termos mais técnicos que, inclusive, o senhor fez numa nota que está no site da Arquidiocese de São Paulo, que o senhor explica também bem tecnicamente, dizendo: segundo a ideologia de gênero, o indivíduo precisa libertar-se de sua identidade sexual biológica e construir uma identidade de gênero inteiramente subjetiva. Aí o senhor termina dizendo: as consequências de tal distorção antropológica na educação poderão ser graves. Realmente, esse termo libertar-se da sua identidade de gênero
libertar-se da sua identidade sexual biológica e construir uma identidade de gênero é algo que de fato assusta a gente, né? Pois olha, deixa eu fazer já uma relação com a encíclica. O Papa na encíclica fala também de uma ecologia humana. A ecologia humana, naturalmente, é um conceito novo que está entrando entre muitas coisas que entrariam na questão da ecologia humana. Trata também disso, de levar o ser humano a sério, segundo a sua natureza. Não querer mudar a natureza do homem de acordo com aquilo que vem na cabeça de cada um, ou que a cultura quer impor, ou que certos grupos querem impor. Não, levar o ser humano a sério. É homem, é mulher, né? Não querer achar, não, você é homem se você quiser ser homem, né? Ou você é mulher se você quiser. Não, isso não é levar o ser humano a sério, não é levar a sério o Deus Criador. É o homem que se torna ele mesmo seu Criador. É a vontade de poder absoluto, né? Que aparece na filosofia justamente como uma tendência doentia dentro do homem, é a sua vontade de potência que quer se substituir ao Deus Criador. Então, agora, esta vontade de potência, não só sobre a natureza ao redor do homem, mas em cima do próprio ser humano, querendo modificar o ser humano a seu bel prazer. De onde vem, qual é a origem filosófica desse pensamento? Ele é agora pós-moderno ou ele já vem de outras eras? Não, ele é muito recente, relativamente recente. Digamos, a base dessa ideologia de gênero, ela vem de filosofias do século XX, embora isso já tenha raiz na filosofia do século XIX e até do século XVIII. Mas, mais especificamente, são filósofos e filosofias do século XX que trazem essa questão. Está dentro justamente da ideologia libertária. O homem tem que se libertar de tudo aquilo que o fixa, de alguma maneira. De toda a verdade que, de alguma maneira, se impõe ao homem, em que o homem tem que dizer amém. Né? Isso é assim. Né? Mesmo a natureza é assim. Não, eu tenho que me libertar do domínio da natureza. Eu tenho que ser eu o sujeito de tudo. Então, são fundos filosóficos que estão por trás disso e chegando agora justamente na cultura mais chão-chão, né, na relação da vida das pessoas. E isso se quer colocar agora dentro das escolas como um fato de educação. Ora, eu acho que vamos devagar com andor, que este santo é de barro. Quem é esse santo? É o ser humano. Quer dizer, o ser humano tem que tratar com cuidado. Se nós começamos a confundir o ser humano, a sua cabeça, ainda mais desde criança, nós vamos ter problemas muito sérios. Quer ver? Hoje circulou pelas mídias sociais a foto de uma escola por aí, onde a professora quis justamente ensinar essas coisas de ideologia de gênero. Claro que ela não fala de ideologia de gênero, mais do que seria, então, forma normal de se comportar. Aí leva num parque as crianças, né, meninos de 8, 9 anos eram crianças, e faz beijarem-se meninos com meninos, meninas com meninas, como atitude educativa. Ora, é isso, começar a meter na cabeça das crianças, já desde cedo, uma educação para confundir a sua cabecinha. Será que sou homem? Será que sou mulher? Eu que vou ter que escolher? Ora, isso é, no fundo, é a questão da ideologia de gênero. Eu, nesse caso... Isso é estarrecedor, Dom Adílio. Não, eu peço que os pais estejam atentos, vejam o que está acontecendo na sua escola. Pois, por outro lado, procurem se informar que certas coisas vão acontecendo e se os pais, que são os primeiros educadores dos seus filhos, não podem abdicar, não podem deixar simplesmente para a escola ou para outros, nem para o Estado de educar os seus filhos. Os pais são os primeiros educadores e isso que a gente chama atenção. Não podem deixar as coisas acontecerem simplesmente sem eles nem mesmo saberem. Bom, isso, repito, é estarrecedor. Gente, uma criança não tem critérios ainda, formação suficiente para entender de uma coisa como esta. Eu aproveito aqui, Dom Adílio, para trazer já ao conhecimento que muitas câmaras de vereadores, Brasil afora, já estão rejeitando a ideologia de gênero e tirando daquele projeto que chega lá, enviado pelo MEC, estão tirando o artigo que trata de ideologia de gênero. E aconteceu isso, por exemplo, ontem, terça-feira, na Câmara Distrital aqui em Brasília, uma vitória cachapante, 17-6, se não me engano. E foi interessante o que um dos deputados presentes disse assim, ele falou: nós estamos aqui
passando quantos dias perdendo tempo discutindo uma coisa que antropologicamente, filosoficamente, não tem o que se discutir. O ser humano é homem e é mulher. Ele falou, eu não acredito que nós estamos parando uma Câmara Legislativa da capital do país para discutir isto. Então, aqui em Brasília foi rejeitada essa proposta, não é? Já não tem mais o perigo. Mas em São Paulo parece que houve uma reviravolta. O que aconteceu lá? Então, dias atrás, essa discussão na Câmara estava na fase ainda das comissões, portanto, Comissão de Finanças, e ali houve uma rejeição da proposta que incluía as questões de gênero e a linguagem de gênero, né? Foi rejeitada por 7-1 votos, né, na comissão. Porém, os derrotados não se deram por satisfeitos e hoje conseguiram lá uma manobra, sabe lá como, e declararam inválida aquela votação e, portanto, vai se repetir na próxima sexta-feira. Por isso, em São Paulo, na próxima sexta-feira, depois de manhã, vai ter nova votação na Comissão de Finanças e com, novamente, o projeto que inclui toda essa linguagem, essas questões de gênero. Eu acho que é hora de o povo se mobilizar e mostrar, afinal, o que a população espera na educação dada aos seus filhos. E foi o que aconteceu aqui em Brasília. Por exemplo, aqui na Câmara Legislativa, cerca de 200 pessoas lotaram a parte interna e do lado de fora mais gente do que dentro, justamente dizendo o seu não, e o seu não bem enfático, com cartazes, com faixas. Então, essa manifestação popular, ela é importantíssima e isso pode ser feito em todos esses ambientes legislativos, né? Certo, porque é uma lei que está sendo discutida em todos os municípios e esse plano municipal de educação deve estar aprovado em todos os municípios até dia 24 de junho agora. Portanto, temos uma semana praticamente só e vejam lá o que está acontecendo na Câmara do seu município. E sabe o que acontece se os municípios não votarem este projeto com ou sem a questão da ideologia de gênero? Eles ficam sem receber repasses prioritários do Ministério da Educação. Por isso que há essa pressa, essa urgência por causa do prazo que foi delimitado no próximo dia 24. Dom Odilo, tem uma outra questão aqui que é muito, ao meu ver, muito desrespeitosa. Eu sou pai e não me lembro, e quero perguntar agora a cada pai de família que está nos acompanhando. Você foi consultado aí na sua escola, na escola do seu filho, se você gostaria que esse assunto fosse debatido e votado para ser implementado nos próximos 10 anos na educação dos seus filhos? Não fomos. Tenho certeza que você está dizendo, não, eu não fui também. Então, uma ingerência do Estado e uma proposta que é desrespeitosa com os pais de família, que está tirando deles a autoridade. Pois é, esta é uma questão muito séria. Os pais são os primeiros e mais importantes educadores. O Estado, através do município, do Estado e da União, ele tem um papel na educação muito importante, mas antes de tudo, garantir a educação. Ele não pode simplesmente substituir-se aos pais no tipo de educação. Isso aqui no Brasil é muito problemático, porque não se respeita a liberdade na educação, mas a educação acaba sendo imposta de maneira ideológica a todo mundo. E esta aqui é mais uma questão. Quer se impor por lei essa é a educação com a ideologia de gênero a todo mundo nas escolas públicas do Estado, do município. E, portanto, os pais devem estar atentos e reclamar naturalmente do seu direito de educação e do tipo de educação que querem para os seus filhos. Muito bem. Gente, nós estamos hoje nesse programa especial, Além da Notícia, nesta noite, com o Dom Odilo Pedro Scherer, e vamos fazer o seguinte, o último bloco será dedicado a questões também, por exemplo, que estão sendo tratadas neste exato momento em nosso país, como a questão do Código da maioridade penal, que já foi votado hoje aqui em Brasília, e também, Dom Odilo, eu gostaria de ouvir do senhor aquela questão da ofensa aos símbolos religiosos naquela manifestação LGBT semana passada em São Paulo. A gente volta já depois do intervalo.